Brasil é uma mistura de muitas culturas, povos e etnias. E muito dessa efervescência cultural se dá graças às grandes influências que sofremos dos muitos países que nos invadiram. Portugal, França, Espanha, Holanda e muito mais. Mas você sabe qual foi a única cidade fundada exclusivamente por franceses? É isso mesmo, a nossa. E hoje, em alusão ao aniversário da cidade de São Luís, o Café te leva para um passeio pela nossa história e, é claro, pela nossa produção literária. Está no ar o Café Literário Especial, em comemoração ao aniversário de São Luís. Antes da colonização francesa, São Luís era uma aldeia tupinambá. Mas a partir de 1612, com a invasão de Daniel de Latouche, senhor de La Ravardère, a gente realmente ganhou o status de cidade. Só que essa invasão não foi a única. 3 anos após os franceses se estabelecerem aqui, os portugueses invadiram, dessa vez sob a liderança de Jerônimo de Albuquerque, o primeiro capitão-mor da nossa cidade. Essa invasão também não durou por muito tempo, porque 3 anos após a invasão portuguesa, a gente foi invadido novamente, dessa vez por holandeses. E é essa a razão dessa cultura tão mista, nossa tripla invasão, portuguesa, francesa e holandesa. Aqui no Reviver existem mais de 3.500 edificações e ruas com grande valor histórico. Esse prédio, por exemplo, que é um clássico exemplar dos azulejos, que batizam a nossa cidade como Cidade dos Azulejos, eles têm uma razão muito específica de ser. Ao contrário do que se pode pensar, não tem só a ver com estética. Quando os portugueses chegaram aqui, eles se deram conta de que a cidade era muito quente no verão e durante o inverno as chuvas eram muito constantes. Então os azulejos são uma forma de isolar termicamente o ambiente interno. À medida que eles refletem a luz do sol, eles garantem uma sensação térmica agradável. E aqui, no Forte Santo Antônio da Barra, uma das edificações militares mais antigas da nossa cidade, a gente encerra esse nosso passeio cultural. Mas é claro que a gente não tem como encerrar esse café literário sem falar da nossa vasta produção. Josué Montelo, Graça Aranha, Humberto de Campos, esses são alguns dos muitos escritores que nasceram aqui. E para falar um pouquinho mais a respeito deles, vocês ficam agora com as indicações dos nossos desembargadores. Então, a nossa escolha recaiu sobre o Biratã Teixeira. E por que o Biratã Teixeira? Porque o Biratã Teixeira ele exerceu várias atividades no campo da cultura, no campo da literatura. Foi crítico literário, foi crítico de teatro, foi professor, jornalista, trabalhou em vários jornais aqui no São Luís, tinha crônicas diárias e escreveu muitos livros a respeito, então, de São Luís e também do existencial humano, que era muito importante. Então, por isso é que nós tivemos essa preocupação de escolher o Biratã Teixeira, até mesmo para que as suas obras elas tivessem um conhecimento, então, mais aprofundado. Ele faz referência a Zé Negreiro. Zé Negreiro, na época de 60, foi um dos grandes conhecidos, renomado pai de santo em São Luís, e que o Zé Negreiro ele faz uma chamada, tanto para a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, para que fizesse, então, purificar-se a ilha, para evitar, então, que esse mito da serpente viesse a acontecer e a ilha, então, fosse, então, afundada, sucumbida a ilha. Então, O Labirinto é uma novela com magia, com criatividade, que o texto ainda do Labirinto é muito voltado para a cidade de São Luís. São Luís teve o privilégio de ser cantada ao longo de todos esses anos, mais de 4 séculos, por seus poetas e prosadores. Nós tivemos o romance de Abílio Azevedo, Mulato, que deu um destaque muito grande a São Luís a nível nacional. Tivemos os romances de José Montelo, as poesias de Bandeira Trepuzzi, de Zé Chagas. O poeta Zé Chagas, principalmente, explorou muitos telhados, as noites de São Luís. Seus poemas são encantadores nesse aspecto. Vários poetas maranhenses, quase todos os poetas, se encantaram-se pela beleza de São Luís. Mais recentemente, aqui nós tivemos na Academia Maranhense de Letras, neste ano que cantamos o bicentenário de Gonçalves Dias, tivemos a presença de um autor piauiense,
que residiu muito tempo aqui em São Luís e fez uma tese de doutorado dele com o título A Pátina do Tempo. Neste livro, o Fonseca Neto, ele presta um serviço relevantíssimo à história de São Luís, porque ele focaliza a evolução urbanística da cidade. Ele analisa principalmente a atividade do nosso confrade Felipe Andrés, que faleceu recentemente, e sem essa dedicação de Felipe Andrés, São Luís não tinha recebido o título de Patrimônio da Humanidade. Felipe Andrés se dedicou de uma maneira de mente e coração à cidade de São Luís, a esse enlevo, esse estudo urbanístico, e levou até a ONU, conseguiu esse título de cidade da Patrimônio da Humanidade para São Luís. Então ele faz esse levantamento, é um livro recente para quem quiser conhecer São Luís, nessa prisma aí do seu valor urbanístico, histórico e cultural. Essa obra mais recente que nós temos é essa Pátina do Tempo, do Fonseca Neto. Belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui.